Oi pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, vocês, seus familiares. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas videoaulas, certo? Então a gente está continuando no nosso tema bioquímica, né? Então a gente já estudou esse ano as características gerais dos seres vivos, que era o primeiro grande tema. O segundo foi o método científico e o terceiro tema foi a origem da vida, né? A gente estudou um pouco sobre os conceitos de origem da vida, processo da evolução química e pincelou um pouco sobre outras ideias que envolvem a busca da explicação para a origem da vida. E aí o outro grande tema que a gente começou a estudar foi a parte de bioquímica, né? Ou seja, entender um pouco a composição química que forma os seres vivos e quais são as funções desses compostos que formam os seres vivos. Então a gente viu lá os compostos orgânicos, os compostos inorgânicos. A gente começou estudando a água, né? Viu lá as propriedades da água, as funções, a importância da água para os seres vivos, né? As propriedades que envolviam a água, que se relacionavam com várias outras características, inclusive algumas dessas características que envolvem a nós, né? O nosso funcionamento, né? O bom funcionamento do nosso corpo. E em seguida a gente estudou nas duas, isso tudo presencialmente, né? E nas videoaulas passadas a gente começou a estudar primeiro os compostos orgânicos, né? Que a gente estudou os carboidratos, né? Os açúcares, né? Os glicídios, que tem aquela importância fundamental para a gente como fonte de energia, né? Então é a principal fonte de energia do nosso corpo, que nossas células utilizam lá no processo do metabolismo energético, na respiração celular, que a gente vai estudar no segundo semestre. Vimos um pouquinho a estrutura, os tipos, as classificações, as funções, né? Além das funções energéticas, e vimos também os tipos de alimentos que nós podemos encontrar esses elementos, esses compostos, os carboidratos. E na aula seguinte a gente começou a ver os lipídios, né? Que são os famosos conhecidos como gorduras e os óleos, né? Então a gente viu lá os principais alimentos que a gente consegue encontrá-los, os principais tipos e suas funções. Então a gente viu lá o caso dos fosfolipídios, né, que são fundamentais na composição de nossas células, na membrana plasmática de nossas células. Sem eles, provavelmente nossas células não teriam a estabilidade que elas têm hoje, né, por causa de suas propriedades de ter um lado polar e um lado apolar, né, de sua molécula do fosfolipídio. Vimos também os cerídeos, né, que tem a importante função da produção das ceras, né. Eu dei o caso da cera do ouvido, dei o caso da cera das abelhas. Vimos o caso dos glicerídeos, né, que são os mais relacionados lá na gordura e nos óleos, naquelas chamadas gorduras saturadas, insaturadas. Nós vimos também os importantes grupos dos esteroides, né, que são os hormônios sexuais do nosso corpo, testosterona, progesterona, o estrógeno, que eles vão ser formados a partir do colesterol, né? Então o colesterol é base para a produção dos hormônios sexuais, e vemos um pouquinho da diferença lá do colesterol transportado pelo HDL, pelo LDL, e os problemas que eles podem decorrer na nossa vida, né? Os problemas de saúde que a gente pode ter. E também falamos lá dos carotenos, né? Ou do grupo dos carotenoides, que é fundamental, né, para as plantas, na coloração das plantas, para contribuir também nos processos fotossintéticos das plantas. E aí eu falei lá no caso dos carotenos, que são fundamentais para a captação, né, da vitamina A, né, que é importante para a nossa visão. E além disso falei também da questão da apolaridade dos lipídios de forma geral, que é fundamental também para a gente conseguir absorver uma série de vitaminas, que são vitaminas que elas são insolúveis em água, mas elas são lipossolúveis, ou seja, são solúveis em gordura, né, em lipídios. Então uma dieta balanceada que tenha a presença de lipídios são fundamentais para todos esses processos, né? Seja para a absorção de alguns tipos de vitaminas, seja para a síntese dos esteroides, né, dos hormônios sexuais, ou seja para o bom funcionamento do corpo humano, né? Ou seja, o problema é o excesso de lipídios em uma dieta balanceada, né? Na aula de hoje a gente vai começar a estudar o próximo grupo de composto orgânico, que são as proteínas. As proteínas, elas foram durante muito tempo um dos principais
compostos orgânicos que foram mais estudados pelos cientistas, né? Então lá no início lá por meados do século XIX, muitos cientistas eles estudavam muito a clara do ovo, né? Então eles estudavam muito o que chama do albume, né? E aí, porque eles estudavam muito isso? Porque eles ficavam muito curiosos, tinham essa curiosidade de, por exemplo, quando você pega a clara do ovo e quando você aquecia ela, que a clara do ovo ela era líquida, né? Mas quando você aquecia ela se solidificava. Então eles tinham bastante curiosidade para entender como é que esses processos aconteciam, que tipo de substância de composto era aquele, né? Que é aquecido, que tipo de processo era aquele que no processo de aquecimento ela passava de uma composição líquida, né? E se solidificava, se cristalizava. Então ele era muito estudado por causa dessa característica. E aí eles perceberam que existiam características semelhantes em alguns compostos que formam leite, né? E que também compõem o sangue da gente. Então eles perceberam que aconteciam os mesmos processos no aquecimento com compostos de leite, né? E com alguns elementos do nosso sangue. E aí eles foram chamar esse grupo dos albuminídeos, por causa do albúmen, que era aquela substância do ovo, né? Com o passar do tempo, um cientista chamado Mulder, M-U-L-D-E-R, esse é Mulder ou Mulder, aí vocês falam como vocês acharem melhor, falar Mulder em português, né? Portuguesado. Ele foi o primeiro a chamar esses compostos, a partir do estudo deles, ele foi dar o nome delas de proteínas, certo? Lá o albúmen, ele tem aquele nome porque o albúmen significa branco, né, claro. E aí da parte daí ele começou a chamar de proteínas, ou seja, ele deu um novo nome para esse composto. E principalmente com muita influência de uns químicos na época, que era lá mais ou menos nos anos 1838, que era um dos principais químicos que existiam, que era o Berzelius. Então ele foi dar esse nome de proteína. E aí desse termo ele vem do grego, né? Então ele significa primitivo, proteína, primitivo, primeiro. Então foi daí que eles deram esse nome. Passando para o século seguinte, no século XX, foi se descobrir que a proteína, ela na verdade ela chama de polímero. O que é um polímero? Ela é na verdade uma grande cadeia, ou seja, um composto que é formado por uma grande cadeia, que é formado sempre por um mesmo tipo de subcomposto. Esse subcomposto é o que a gente chama dos aminoácidos. Então as proteínas elas são chamadas de polímeros de aminoácidos, ou seja, elas são formadas, as proteínas, a partir das ligações entre vários aminoácidos, iguais ou diferentes. Então ela é como se fosse uma grande cadeia de combinações do mesmo tipo de subcomposto, né? Então os aminoácidos é que formam as proteínas. Então ela só se forma a partir desse processo. Então vários aminoácidos interligados, interconectados, vão formar a que a gente chama das proteínas, certo? Então esse composto ele foi descoberto lá no século XX e se percebeu isso. Que dentre todos os compostos orgânicos que existem, as proteínas são os compostos que são maiores, ou seja, eles formam cadeias maiores, então elas são moléculas maiores se a gente comparar com os outros tipos de compostos e substâncias. E aí por isso que chama-se também as proteínas e agrupa elas dentro de um grupo que chama das macromoléculas, ou seja, das macro grandes, né? As moléculas grandes. As outras, no caso, seriam as micromoléculas, moléculas pequenas, certo? Então vamos começar a ver um pouquinho da estrutura molecular da proteína, mas antes de falar da estrutura molecular da proteína, vamos falar da estrutura do composto, ou seja, da molécula que forma as proteínas, que são os aminoácidos. Vamos ver aqui. Então aqui a gente consegue observar uma estrutura básica de todo o aminoácido. Então, como vocês conseguem observar aí no esqueminha da molécula do aminoácido, a gente consegue ver que eles são formados principalmente por hidrogênio, nitrogênio, carbono e oxigênio, certo? Alguns tipos de aminoácidos também podem ser formados pelo elemento enxofre em menor concentração, mas algumas proteínas, certo? Mas a estrutura básica do aminoácido é essa aí, ó.
Então o aminoácido ele vai ser separado em dois grupamentos. Lá na ponta esquerda, deixa eu entrar com o braço para na câmera. Lá na ponta esquerda, a gente vai ter o grupamento que a gente chama de grupamento amina. Esse grupamento amina ele é formado por essa ligação do nitrogênio com dois átomos de hidrogênio, certo? Então grupamento amina, esse grupamento aí em NH2, certo? Então a gente tem esse grupamento para formar o aminoácido e o outro grupamento, esse grupamento que está aqui, aqui em cima aqui de mim, que é o grupamento carboxila, que é formado pelo COOH, ou seja, o carbono ligado a dois oxigênios e a um hidrogênio. Então toda a estrutura de um aminoácido vai ser formada por essas subdomínios, né? Então o grupamento amina e o grupamento carboxila. Todo aminoácido vai ter essas duas estruturas. Esse carbono que está aí central ligado a esse hidrogênio, a gente costuma dizer ele que chama ele do carbono alfa, né? Ele é o carbono que vai dar como é que eu posso dizer? A estabilidade molecular a esse grupamento amina e esse grupamento carboxila, certo? Esse carbono no meio a gente costuma chamar ele do carbono alfa, certo? E aí aqui embaixo tem um R. Esse R ele não é nenhum elemento químico, certo? Nenhum átomo de um elemento químico. Esse R é o radical. O que significa, qual a importância desse R? Dependendo de que tipo de ligações apareçam nesse R, é o que a gente vai diferenciar um aminoácido do outro. Ou seja, toda essa estrutura acima do radical vai ser igual para todos os aminoácidos. Então é o que torna os aminoácidos como um grupo dentro das moléculas, certo? Como o mesmo é a carteira de identidade. Como você consegue identificar que essa molécula é uma molécula de aminoácido? É a partir desse grupamento amina e esse grupamento carboxila ligados a esse carbono alfa. E aí o que vinha depois aí desse radical, aí vai diferenciar um aminoácido do outro. Ou seja, no lugar desse radical pode ter um hidrogênio, pode ter outros compostos ligados, e aí é que diferencia um aminoácido do outro, certo? Os aminoácidos, eles na natureza, a gente já descobriu que foi mudando, mas hoje em dia se sabe que existem até hoje se conhece apenas 20 tipos de aminoácidos diferentes, certo? Então na natureza a gente vai ter 20 tipos. Esses 20 tipos ligados de formas diferentes para formar proteínas distintas, certo? Então vou botar aqui olha, a gente tem alguns exemplos de aminoácidos diferentes, né? Então veja lá que em preto está a estrutura básica do aminoácido, tá lá, veja lá H2N, COOH. Então o que está em preto em cada um desses aminoácidos é a estrutura básica, né? O grupamento amina e o grupamento carboxila ligado ao carbono alfa, né? E tudo que está em vermelho é o que estaria lá na presença do radical, certo? Então olha, todas as estruturas vermelhas, né? Todas as ligações vermelhas é o radical de cada uma dessas moléculas de aminoácidos, certo? Então, por exemplo, lá primeira lá em cima a gente tem a valina. Então veja lá que o radical da valina tem um H2 ligado a um carbono, que está ligado a um carbono com uma ligação com hidrogênio e outra ligação lá com o carbono ligado a 3 hidrogênios, certo? Beleza? Então isso vale para todos. Então a gente tem lá a valina, a leucina. Então veja que a única diferença que tem de um grupo de um aminoácido para outro são essas ligações que vão estar nesse radical. Então veja que lá em cima todos eles têm a mesma composição, ou seja, aquela mesma estrutura básica. O grupamento amina conectado ao grupamento carboxila, certo? A partir do carbono alfa. Então aí a gente tem alguns exemplos de carboidratos, de aminoácidos para vocês observarem. Vou mostrar agora aqui a listinha de todos os nomes de todos os aminoácidos que existem. Aí vocês vão ver que eles estão agrupados em dois tipos: aminoácidos não essenciais e aminoácidos essenciais. Qual é a diferença de um para o outro? A gente pode formar novas proteínas a partir das ligações entre os aminoácidos. Já eu falo como é que funcionam essas ligações, certo? Então você pode formar proteínas a partir dos aminoácidos, mas você também pode formar proteínas a partir da decomposição de outras substâncias.
certo? Então, qual é a diferença que a gente tem aí? Os aminoácidos não essenciais e a diferença dele para os essenciais é a seguinte: nem todos os seres vivos conseguem produzir, ou seja, sintetizar os aminoácidos no seu corpo, certo? Alguns seres vivos conseguem fazer isso, outros não conseguem. Então, por exemplo, as plantas elas conseguem produzir no seu corpo todos os aminoácidos que existem na natureza. Então, os 20 tipos de aminoácidos que estão vendo listados aí podem ser produzidos pelas plantas. Nos casos dos animais, por exemplo, no nosso caso, a gente não consegue produzir todos os aminoácidos do nosso corpo. Então, para a gente conseguir esses aminoácidos que a gente não consegue produzir no nosso corpo, a gente só obtém eles a partir da alimentação. Então, a gente tem que se alimentar de alimentos que sejam ricos em proteínas, para que a partir do processo de digestório, ou seja, a partir do processo de quebra dos nutrientes, a gente consiga obter esses aminoácidos que nosso corpo não produz. Então, os aminoácidos não essenciais são aqueles que nosso corpo ele consegue produzir ele a partir de outras substâncias, certo? A partir de outros compostos. E os aminoácidos essenciais são aqueles que o nosso corpo só consegue obter a partir da alimentação, certo? Então, os aminoácidos essenciais são esses 8 que estão aí nessa listinha aí, que é a fenilalanina, a valina, o triptofano, a treonina, a lisina, a leucina, isoleucina e metionina. E são todos esses aqui, olha, que eu coloquei. Aqui tem quantos? Aqui nesse caso aqui, então são 8, né? Nesse caso aqui a gente tem 10, porque principalmente a histidina, elas não são produzidas quando a gente é bebê. Então ela entra como essenciais. Nessa lista daqui que a gente está tendo aqui, você vê que a histidina ela está como não essencial, é porque na fase adulta a gente consegue produzir ela a partir dos compostos. Mas quando a gente é bebê, a gente não consegue. Então a gente só consegue ela a partir da alimentação também, certo? Então o que a gente consegue obter, principalmente esses essenciais que a gente só consegue a partir da alimentação, é naqueles alimentos que são ricos em proteínas, né? Então o leite, os ovos, como eu já comecei falando sobre isso aqui na videoaula, as carnes, né? Todos os tipos de carnes, alguns grãos como o feijão, a lentilha, a ervilha, certo? O grão de soja, o grão de bico, ou seja, são alimentos que são ricos em proteínas, e a partir dessas proteínas a gente consegue obter esses aminoácidos essenciais. Se nesse caso você não conseguir obter esses aminoácidos essenciais, você vai sofrer com algum problema de falta de nutrição, ou seja, falta desses nutrientes, não vai conseguir fazer proteínas no seu corpo, e a gente vai ver que tem uma série de funções essenciais que as proteínas exercem no nosso corpo. Então, como eu falei para vocês, as proteínas elas vão se formar a partir de polímeros de aminoácidos, né? Ou seja, a partir das ligações entre aminoácidos diferentes. Então, como é que essas ligações elas acontecem? Então, veja lá aqui nesse esqueminha que eu botei para vocês, olha, a gente tem o aminoácido 1 e o aminoácido 2, eles vão se ligar para formar uma cadeia de um polímero, né? Uma proteína, uma cadeia peptídica, certo? O que é essa cadeia peptídica? Toda vez que um aminoácido se liga ao outro, ele forma uma ligação que a gente chama de ligações peptídicas. Então é por isso que a gente chama de peptídeo. Todo aminoácido está combinando ao outro. E aí, dependendo de quantos aminoácidos estão ligados naquela cadeia, a gente vai colocando um prefixozinho, né? Então nesse caso aí, a gente está formando a ligação entre dois aminoácidos, é por isso que a gente está chamando ali de um dipeptídeo, certo? Porque tem dois peptídeos. E aí a gente vai se seguindo, tripeptídeo, até formar os polipeptídeos, que quando tem a formação lá daquela macromolécula de aminoácidos formando essa proteína. Mas vamos aqui entender como é que funciona essa tal dessa ligação peptídica. Então o que vai acontecer? Na ligação peptídica, em que parte das moléculas dos aminoácidos eles vão se conectar? E a ligação ela vai acontecer entre o grupamento carboxila de um aminoácido e o grupamento amina do outro aminoácido. Então vejam lá em cima, olha, essa manchazinha vermelha está apontando aonde vai acontecer
essa ligação. Então essa ligação vai acontecer lá no grupamento entre o grupamento carboxila do aminoácido 1 e entre o grupamento amina do aminoácido 2. Então o que acontece? Para que essa ligação ocorra, os aminoácidos eles vão liberar uma molécula de água, ou seja, lá no grupamento carboxila vai sair um oxigênio e um hidrogênio, ou seja, um OH do grupamento carboxila, e do grupamento amina do outro aminoácido vai ter a liberação de um hidrogênio. Então quando eu ligar um hidrogênio com OH, vai formar o que? H2O, ou seja, uma molécula de água. Então toda vez que acontece uma ligação peptídica, eu vou ter sempre a liberação de uma molécula de água. Então nesse caso aí a gente tem a ligação peptídica, é um tipo de reação ou de ligação que acontece, que a gente chamou lá nos carboidratos de ligações por desidratação. Ou seja, toda vez que um aminoácido se liga ao outro, a gente libera uma molécula de água. Ou seja, o grupamento carboxila ele perde um oxigênio e um hidrogênio, e o grupamento amina do outro aminoácido perde um hidrogênio. Então aí a gente vai ter a formação de um dipeptídeo, certo? Uma ligação dipeptídeo, certo? Então ali ele está apontando onde está a ligação peptídica, ou seja, entre o grupamento carboxila de um aminoácido e o grupamento amina do outro, certo? E a liberação de uma molécula de água. Então nesse caso aí a gente tem aconteceu então uma reação, ou seja, uma síntese por desidratação, que a gente chama de ligação peptídica, certo? Espero que vocês tenham conseguido entender essa partezinha aí. Então essa ligação aí é uma ligação específica entre os aminoácidos. Então nesse caso aí a gente chama de ligação peptídica. Então no caso da prova perguntar que tipo, a ligação peptídica é uma ligação por hidrólise ou por desidratação. Aí você sabe o que é por desidratação, porque libera uma molécula de água. Então aí quando um próximo aminoácido se ligar a esse dipeptídeo para formar um tripeptídeo, ele vai fazer o que? O grupamento carboxila de um vai se ligar com o grupamento amina desse terceiro aminoácido, vai liberar uma molécula de água e vai fazer uma nova ligação peptídica. E assim vai até se formar uma longa cadeia, certo? Vamos entender agora como todas as proteínas são formadas por aminoácidos. Eu mostrei lá que a gente tem os 20 tipos de aminoácidos. Como é que a gente consegue diferenciar uma proteína da outra? Então vamos ver aqui um outro esqueminha aqui, olha. Então a gente consegue diferenciar uma proteína da outra a partir de três características. Então suponha que nesse esquema aí, cada símbolo desse seja um tipo de aminoácido, certo? Então a bolinha azul é um aminoácido, esse retângulo vermelho é outro tipo de aminoácido, esse ovo amarelo, essa elipse, né? É um outro aminoácido, ali a estrela vermelha é um outro aminoácido. E vamos supor que essa listinha vermelha que está conectando um aminoácido ao outro são as ligações peptídicas, certo? Ou as ligações polipeptídicas, já que são várias ligações diferentes. Então como é que a gente consegue diferenciar um aminoácido do outro? A primeira característicazinha aí, veja que não estou falando primeiro porque o primeiro está em cima, não é uma ordem de análise não, né? Você tem que analisar essas três coisas, ou seja, a quantidade de aminoácidos, os tipos e a sequência de aminoácidos para identificar uma proteína. Então, estou falando primeiro porque está em ordem aí, mas não é uma, vocês não precisam saber, não é qual é a ordem das características, ou seja, qual é a primeira característica para diferenciar uma proteína, não. Tem que saber essas três coisas. Estou falando primeiro só para vocês, porque veio primeiro aí no esqueminha. Então a primeira característica que a gente pode observar para diferenciar uma proteína da outra é a quantidade de aminoácidos na cadeia. Ou seja, se você tem uma proteína que apresenta 3 aminoácidos na sua cadeia e você tem uma outra proteína que tem 4 aminoácidos na sua cadeia, você já sabe com certeza que eles são proteínas diferentes. Então você tem uma proteína com 100 aminoácidos em sua cadeia e outra com 99, você já sabe com certeza que ela se trata de proteínas diferentes. Então a primeira característica que tem aí, que a gente consegue diferenciar um tipo de proteína da outra, é a quantidade de aminoácidos em sua cadeia polipeptídica, certo? Então, dependendo do valor, se trocou o valor, tem uma com 2, com 3, com 6, com 8, já são proteínas diferentes, elas já vão ter funções diferentes,
elas já vão funcionar como estruturas distintas, certo? Agora, se um caso diz lá que tem uma cadeia, uma proteína com 100 aminoácidos e a outra com também 100 aminoácidos, aí você já não consegue diferenciar, já que elas têm a mesma quantidade. Então você pode observar os tipos de aminoácidos que ela tem. Então, se os tipos são diferentes, então você já sabe que elas são proteínas diferentes, certo? Então, as duas têm 100 aminoácidos, mais uma é formada por aminoácidos de 3 tipos diferentes, ligados de forma diferente, e o outro tem 4 proteínas. Ou seja, o que eu quero dizer, você pode ter tudo igualzinho, mas se um tiver um aminoácido diferente do outro, você já difere. Então a gente pode diferir uma proteína da outra pela quantidade de aminoácidos em sua cadeia. A gente pode diferir também pelos tipos de aminoácidos que tem naquela cadeia. Se você tem proteínas que têm a mesma quantidade de aminoácidos, mas elas têm tipos de aminoácidos diferentes, formam suas cadeias, elas vão ser proteínas diferentes, elas muito provavelmente vão ter funções diferentes, certo? E a terceira característica que a gente pode observar para diferenciar uma proteína da outra é a sequência dos aminoácidos, ou seja, a ordem que os aminoácidos aparecem na cadeia polipeptídica, ou seja, na cadeia proteica. Então, se vocês observarem aí no esqueminha, olhe, a primeira proteína lá que está na quantidade e a proteína que está ali na característica de sequência, veja que elas têm os mesmos tipos de aminoácidos. Ele tem um aminoácido, a bola azul, a elipse amarela e o retângulo vermelho. Está nos dois tipos. Então, lá na primeira da quantidade e na última da sequência. Então, veja que elas têm os mesmos tipos de aminoácidos, certo? Círculo azul, retângulo vermelho, elipse amarelo. Elas têm a mesma quantidade de aminoácidos, 4 aminoácidos. Então, nossa primeira proteína ali tem 4 aminoácidos e nossa última proteína também tem 4 aminoácidos. Então, como é que eu vou diferenciar elas? A ordem dos aminoácidos. Então, a sequência em que os aminoácidos se apresentam na cadeia difere uma proteína da outra, certo? Então, lá na primeira a gente tem vou falar pelas cores, né? O azul, vermelho, amarelo e azul de novo. Na última a gente tem azul, amarelo, azul, vermelho. É a mesma quantidade de aminoácidos, são os mesmos tipos de aminoácidos, mas trocou a ordem. Trocou a ordem dos aminoácidos na cadeia, já se trata de outra proteína, certo? Então você pode ter uma proteína com a mesma quantidade de aminoácidos, você pode ter uma proteína com os mesmos tipos de aminoácidos, mas se você trocou a ordem de um aminoácido, às vezes só um, certo? Então você trocou a ordem de um, então ele tem lá aquela proteína com 100 aminoácidos ligado ao outro. Até a ligação 99 está seguindo toda a mesma ordem de ligações, a mesma ordem de tipo de aminoácidos. Na ligação 100, se você trocou a ordem dos aminoácidos, lá na última ligação está os aminoácidos em ordem diferente, já se trata de proteínas completamente diferentes. Completamente diferentes não, exagero, né? Já se trata de proteínas diferentes. Então, para você diferenciar uma proteína da outra, tem que ter entendimento que elas se diferenciam pela quantidade de aminoácidos da sua cadeia, elas se diferenciam pelos tipos de aminoácidos que formam aquela cadeia, e elas se diferenciam pela sequência de aminoácidos que estão naquela cadeia. Ou seja, se os aminoácidos eles têm sua sequência diferente, ou seja, se ele difere da sua sequência, então aí eles também vão se tratar de proteínas distintas. Então são essas três coisas combinadas que vocês precisam observar para saber se uma proteína é igual a outra ou se elas são diferentes. Por último aqui, para a gente encerrar essa primeira parte sobre proteínas, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura das proteínas, né? Então as proteínas elas podem apresentar 4 níveis de estruturas diferentes, certo? A primeira estrutura que a gente tem aqui é a que a gente chama da estrutura primária. A estrutura primária ela se refere exclusivamente à ordem em que se apresentam os aminoácidos na cadeia polipeptídica, certo? Então a estrutura primária vai ser a ordem. Então, quem é o primeiro aminoácido, quem é o segundo, quem é o terceiro, e por aí vai, como vocês conseguem observar no esquema aí. Então, dependendo da ordem que se apresenta os aminoácidos na cadeia polipeptídica aí da proteína, se trata
da estrutura primária. Basta você alterar ou retirar ou trocar a ordem de um desses aminoácidos, que aquela proteína ela perde completamente ou altera completamente a sua função. Em alguns casos até pode ocorrer processo de desenvolvimento de doenças nas pessoas. Em alguns casos as pessoas podem levar até a pessoa à morte, uma morte precoce, apenas um processo que leva à modificação da ordem de um aminoácido e você perde completamente aquela função daquela proteína. Um caso comum que a gente tem é daquela que chama de anemia falciforme, que as hemácias, os glóbulos vermelhos das pessoas ficam no formato de foice, né? E aí ele perde parte da capacidade de transporte do oxigênio no sangue. Então isso aí é só apenas por a anemia falciforme causada pode ser causada por uma questão genética, né? Ela é causada por uma questão genética na realidade, e você tem a perda de um dos aminoácidos dessa cadeia e você já tem uma perda completa da estrutura, por exemplo, das hemácias, né? E consequentemente uma dificuldade no transporte do oxigênio no sangue. Então a estrutura primária ela se refere aí a essa estrutura da ordem dos aminoácidos. A gente tem uma estrutura secundária que é essa cadeia polipeptídica, ela faz um formato de hélice, né? Então ela se enrola como o aramezinho aí do caderno de vocês. Quem tem interfone em casa, que tem aqueles interfones como se fosse uma mola, né? Então ela faz essa estrutura de hélice de mola, a estrutura molecular helicoidal, né? Essa alfa-hélice que eles chamam. Tem a terceira estrutura, que a gente chama de estrutura terciária, que essa hélice ela começa a se desdobrar sobre ela. É como se fosse formando um grande novelo, um bolo de cabelo, certo? Isso acontece porque alguns radicais dos aminoácidos eles podem se atrair ou se repelir, certo? Elas podem ter algum tipo de atração ou repulsa. Então nesse processo de atração e repulsa, essa hélice ela se desdobra sobre ela mesma. Então essa grande cadeia polipeptídica ela se entrelaça, certo? Nem todas as proteínas elas vão apresentar a estrutura quaternária, certo? Algumas delas cessam na estrutura terciária, como é o caso da albumina do ovo, da galinha, certo? A estrutura quaternária ela vai ser formada pela ligação entre mais de uma estrutura terciária, ou seja, ela é formada pela ligação entre cadeias polipeptídicas diferentes, certo? Então elas ligam-se duas ou mais cadeias polipeptídicas em sua estrutura terciária e elas atuam junto formando essa estrutura quaternária. A gente tem um exemplo, é a insulina, né? Então a insulina é uma proteína que vai servir para controlar as taxas de glicose no sangue, de carboidrato e glicose no sangue. Ela é um tipo de proteína que é formada por uma estrutura quaternária, né? A insulina que ela é produzida pelo pâncreas. E a própria hemoglobina, que eu estava falando há pouco das hemácias, né? Então a hemoglobina é uma proteína de estrutura quaternária que está lá presente nos glóbulos vermelhos do sangue, né? Que é o que dá inclusive a cor vermelha ao nosso sangue, essa hemoglobina, e ela vai ser responsável pelo transporte de oxigênio dentro das hemácias no nosso sangue. Então ela também é uma proteína que é formada por uma estrutura quaternária, ou seja, são mais de uma cadeia polipeptídica em sua estrutura terciária conectada para formar uma proteína, certo? Então essa foi a primeira parte aqui do assunto sobre proteínas. Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre as funções proteicas, vou falar especificamente vou me aprofundar mais sobre a função enzimática das proteínas e vou falar o que pode levar à perda de função das proteínas. Espero que vocês tenham entendido essa parte do assunto. Se tiverem dúvidas, aqui ao final do vídeo vocês vão ter as formas no meu e-mail, no Instagram, as formas que vocês podem mandar as dúvidas. Mandem suas dúvidas, façam os exercícios que estão vindo junto com as videoaulas e qualquer questão vocês me mandam, certo? Espero que vocês fiquem bem, lavem as mãos e até a próxima videoaula. Um abraço.